Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Continuando a nossa catequese, hoje eu vou iniciar a nossa catequese falando sobre um texto da Bíblia. Vou ler o texto primeiro, depois a gente continua. O texto que eu vou ler está lá em Mateus, capítulo 28, versículo de 16 a 20. O Evangelho de Mateus tem só 28 capítulos só. E são os últimos versículos do capítulo 28. Diz assim, aparição na Galileia. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram, adoraram-no. Entretanto, alguns ali hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se deles, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Esses versículos que nós acabamos de ler fala sobre o testamento de Jesus. Todos nós aqui na Terra, quando a gente morre, a gente sempre deixa um testamento, né? Jesus também deixou o seu testamento. O testamento de Jesus foi esse, porque Jesus, ele viveu aqui na Terra, né? Foi crucificado, morreu, ressuscitou, mas ele ainda ficou, depois dele ressuscitado, ele ainda ficou 40 dias com seus apóstolos, ensinando para eles, passando para eles o que ele queria que eles continuassem, né? O que ele queria que eles fizessem, porque Jesus estava se despedindo deles. Quando ele fala assim, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho, ele já estava dando as ordens para os apóstolos seguir o seu plano, né? O seu projeto. O que Jesus quer dizer para nós? Em outras passagens, Jesus fala que eles não iam ficar órfãos, que ele ia subir para o céu, ia preparar um lugar lá para eles, né, para nós, e que ele ia enviar sobre eles o Espírito Santo. Olha, e teve esse dia tão especial, nós chamamos na igreja de Pentecoste, né? A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Aqueles homens que seguiam Jesus eram analfabetos, né? Eles não sabiam ler, não sabiam escrever. E então, depois que eles receberam o Espírito Santo, eles passaram a falar em nome de Jesus com uma tranquilidade, né? Com firmeza. E isso foi possível porque Deus enviou sobre eles o Espírito Santo. E envia sobre nós também, né? Principalmente na Crisma, o Espírito Santo, né? Que traz para nós os dons do Espírito Santo, que são 7 dons, né? Que a gente já acabou de falar no outro vídeo, né? A fortaleza, a ciência, a sabedoria. E esses dons capacitam a pessoa a falar em nome de Deus. Então veja bem, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Nós temos Pai Deus, Filho, Jesus, e a terceira, Espírito Santo, que são uma só pessoa. Então diz assim, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ela é a alma, a força transformadora, o guia da igreja. Depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos obedientes e confiantes nas palavras de Jesus, que prometeram não deixá-los órfãos, mas que enviaria o Espírito Santo, permaneceram reunidos na esperança dessa promessa. Os apóstolos, então, permaneceram unidos depois que Jesus foi, nessa esperança de que Jesus mandasse o Espírito Santo. E Jesus mandou, né? A igreja celebra o dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Os apóstolos e os discípulos permaneceram reunidos, tinham os mesmos sentimentos
e eram assíduos na oração, juntamente com algumas mulheres, entre as quais Nossa Senhora, e aguardavam o Espírito Santo prometido por Jesus. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 14. Depois vocês leiam lá. No dia de Pentecoste, veio do céu um barulho como um sopro de um forte vento que encheu a casa onde eles se encontravam. E como línguas de fogo, repousava sobre cada um deles. Essa passagem está lá em Atos, capítulo 2, versículo de 2 a 3. Foi um dia extraordinário para os apóstolos, porque eles que havia 50 dias esperavam, 50 dias eles estavam esperando, já fazia 50 dias que eles estavam orando ali, à espera desse Espírito Santo prometido por Jesus. O Espírito Santo transformou aquelas pessoas que eram analfabetas, que não sabiam ler, nem escrever, nem falar direito, transformaram essas pessoas, porque elas saíram de lá anunciando Jesus ressuscitado. A festa de Pentecostes aconteceu lá em Jerusalém, que naquela ocasião estava cheia de peregrinos de todas as partes do mundo. Era gente piedosa, vigilante aos apelos de Deus. Os peregrinos se perguntavam: o que quer dizer tudo isso? Lá naquela época, era a festa de Pentecoste, foi chamada festa de Pentecoste porque tinha uma outra festa lá, e vinha gente de todos os lugares, de todas as nações. E quando os discípulos receberam o Espírito Santo, todos presenciaram, né? E eles passaram a falar em línguas, uma língua deles, mas que todos entendiam na sua própria língua. Olha a força do Espírito Santo. Esse acontecimento fez nascer a igreja de Jesus. Assim como o Espírito dá vida ao corpo, também o Espírito Santo dá vida à igreja, que tem a missão de levar a boa nova da salvação até as extremidades da terra. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos adquiriram uma nova compreensão de Jesus e de tudo o que havia dito e feito. Suas pregações sobre Jesus atraíam multidões, davam força e enriqueciam a igreja. O Espírito Santo transforma o coração humano, possibilitando um recomeço, um enxergar a vida com olhos de Deus. A força transformadora do Espírito Santo, derramada permanentemente sobre a igreja, povo de Deus, lhe dá coragem, entusiasmo, determinação para agir no mundo e convoca todos os cristãos para que permaneçam atentos à mensagem de Jesus Cristo, conservada e transmitida na igreja. A comunidade cristã primitiva tinha consciência muito viva da presença do Espírito Santo, que os fazia destemidamente anunciar e testemunhar Jesus, mesmo em meio a muitas perseguições. Ao longo de sua história, a igreja sempre foi assistida pelo Espírito Santo, constituída de pessoas, também teve falhas, limites, pecado. O Espírito Santo, porém, sempre a assistiu e a conduziu a realizar a salvação trazida por Jesus. Muitos cristãos conscientes de que a igreja é obra do amor de Deus, animada pelo Espírito Santo, doaram sua vida para tornar Jesus conhecido, amado e seguido, e para construir o reino, missão da igreja no mundo. A força do Espírito Santo suscita às pessoas os mais diversos dons e na comunidade os mais diferentes serviços. Ele atua no mundo onde pessoas de boa vontade buscam sentido para a vida e procuram Deus. O Espírito Santo favorece os apóstolos de homens medrosos em homens corajosos. João, capítulo 20, versículo 19. Os apóstolos abriram as portas e enfrentaram a multidão, deram testemunho corajoso, anunciaram a boa nova, mesmo com tantas dificuldades.
Então, o Espírito Santo, ele já está na igreja, né? Então, vocês que vão ser crismados, vai receber a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de cada um de vocês que vai receber a crisma, são aqueles presentes que nós acabamos de falar. Os 7 dons do Espírito Santo, que vai capacitar cada um de vocês a estar falando sempre em nome de Deus, a estar agindo, a estar mostrando, dando testemunho, né? Vai dar essa força. E cada um de vocês vai encontrar um caminho, um serviço dentro da igreja. Deus vai capacitar cada um de vocês. Amém? Amém. Então, até a próxima. Abraço. Fiquem com Deus.